Imagina acordar às 4 da manhã, sem alarme, completamente descansado, com energia para começar o dia. Não porque você foi dormir cedíssimo, não porque você é daquelas pessoas que força a barra e toma café atrás de café, você simplesmente acabou de dormir. O corpo disse que estava pronto e você levantou. Tem uma família inteira que vive assim: o avô, o pai e o filho. 4 horas de sono por noite, toda noite, desde sempre. Acordam bem, trabalham bem, não ficam sonolentos durante o dia, não precisam cochilar, não ficam nervosos por não ter dormido o suficiente, porque para eles dormir 4 horas é o suficiente. Durante anos a medicina não sabia o que fazer com isso, porque tudo que a ciência sabia sobre sono dizia que essas pessoas deveriam estar destruídas, deveriam ter problemas de memória, de humor, de saúde, e não tinham. Em 2019, pesquisadores da Universidade da Califórnia resolveram descobrir por quê. O que eles encontraram foi uma coisa tão pequena que mal dá para imaginar. Uma única letra trocada no DNA. E essa troca minúscula muda completamente como o cérebro lida com o sono. Mas para entender o que ela faz, você precisa entender uma coisa sobre como o sono funciona lá dentro. No tronco cerebral tem uma região chamada dorsal pons. Você não precisa memorizar esse nome. Só precisa saber que essa região é tipo um interruptor. Ela decide quando o cérebro passa de dormindo para acordado. E ela faz isso usando um receptor que responde à noradrenalina, que é o hormônio do alerta, o hormônio do levanta, que tem coisa para fazer. As pessoas dessa família têm uma versão ligeiramente diferente desse receptor. A diferença é absurdamente pequena. Uma letra no DNA foi trocada e isso faz a proteína resultante ser um pouquinho mais fraca, um pouquinho mais fácil de quebrar pelo corpo. O efeito é que o interruptor fica mais sensível. Ele não precisa de tanto estímulo para fazer o cérebro dizer: pronto, já foi, pode acordar. O sono é completado mais rápido, não é apressado, não é incompleto, é como se o corpo processasse o sono numa velocidade diferente. Os pesquisadores comprovaram isso de um jeito elegante. Usando luz para ativar diretamente esses neurônios em camundongos dormindo, eles viram os animais acordarem na hora. E os camundongos que tinham essa mutação acordavam ainda mais fácil, dormiam em média 1 hora a menos por dia e ficavam mais ativos durante o tempo acordados. Essa mutação foi encontrada em mais de 50 famílias diferentes pelo mundo. E em cada família a regra era a mesma: quem tinha a mutação dormia pouco e ficava bem. Quem não tinha, não. Mas aqui é onde a história fica realmente interessante, porque a ciência do sono tem uma regra muito clara sobre dormir pouco. E essas pessoas parecem estar quebrando essa regra completamente. Tudo bem, aqui vai a parte que vai te fazer querer passar no médico e pedir um exame. Todo mundo que já estudou sono sabe que dormir pouco destrói o corpo. Aumenta o risco de obesidade, diabetes, problemas no coração, perda de memória. Tem estudos mostrando que pessoas que dormem cronicamente menos de 7 horas têm a saúde comprometida em formas que às vezes só aparecem anos depois. Isso não é mito. É ciência sólida. E os portadores dessa mutação dormem entre 4 e 6 horas toda noite desde que nasceram, e nos estudos feitos até agora, eles não apresentam nada disso, não têm comprometimento cognitivo, não ficam sonolentos, não mostram os sinais de desgaste que qualquer pessoa sem a mutação teria depois de anos dormindo 4 horas. O corpo simplesmente não registra as horas faltantes como uma dívida que precisa ser paga. Os camundongos com a mutação foram ainda mais surpreendentes. Mostraram maior resistência à neurodegeneração, ou seja, o sono curto com a mutação parecia proteger o cérebro, não danificá-lo. Agora, tem uma coisa importante para falar aqui: os estudos feitos até agora não acompanharam essas pessoas por décadas inteiras. Pode haver efeitos que só aparecem lá na frente. Os próprios pesquisadores deixam isso claro. A gente não sabe tudo ainda, mas o que a gente sabe é suficiente para colocar uma pergunta enorme na mesa. Se essas pessoas fazem em 4 horas o que leva 8 horas no resto de nós, o que exatamente o sono está fazendo durante essas outras 4 horas?